Seja bem-vindo ao SBR Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu sou Marília Furquim, reumatologista da Comissão de Mídias da SBR, e hoje eu tenho a honra de estar aqui com a doutora Emília Inoue Sato para um papo sobre procedimentos estéticos em pacientes com doenças reumatológicas autoimunes. A doutora Emília é médica reumatologista, professora titular da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, membro da Comissão de Lúpus da SBR e foi presidente da SBR na gestão de 1999 e 2000. Doutora Emília, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma grande honra estar aqui para conversar com a senhora hoje. Bom, a honra é minha, prazer de estar aqui. Vamos lá. Doutora, os procedimentos estéticos hoje, eles ficaram muito mais difundidos para o público geral, muito mais acessíveis até, né? Ainda não são tão acessíveis assim, mas muito mais acessíveis do que já foram um dia. Eles avançaram, né? Surgiram muitos procedimentos que são novos. E os nossos pacientes, e principalmente as nossas pacientes, naturalmente têm interesse, né? Eles querem fazer. É justo que queiram. Mas existem algumas preocupações que são específicas da doença ou talvez do tratamento, né? E são preocupações que a gente também tem. Então, eu vou começar com uma pergunta que eu sei que não é fácil, assim. Existem riscos específicos para pacientes com doenças autoimunes que vão se submeter a algum procedimento estético, seja, por exemplo, um preenchimento, ou mesmo aplicação de toxina botulínica, ou algum outro procedimento que a senhora se lembre? E se sim, como é que a gente poderia, quais são as estratégias que a gente pode adotar para tentar minimizar esses riscos? É uma pergunta difícil, até porque baseada em estudos controlados, zero de evidência. Não existem estudos controlados com esse tipo de procedimentos em paciente com doença reumática autoimune. Mas vendo na literatura e experiência pessoal, né, o que nós podemos dizer aqui para os colegas que vão ter essa pergunta feita pelos pacientes, temos que dar uma resposta e dar um amparo. Primeiro, faça sempre qualquer coisa que for feito a mais, que não é urgente, sempre a paciente tem que estar com doença controlada. Primeiro ponto. Segundo, veja se não está muito imunossuprimida. Por quê? Como a imunossupressão é mais pesada, ou com o uso de dose alta, mais alta de corticoide, os possíveis efeitos, né, indesejáveis podem ser esperados com maior frequência. Por exemplo, uma infecção, um processo inflamatório no local do procedimento, ou mesmo uma má cicatrização. Por exemplo, quem usa corticoide em dose mais alta. Então, sempre é de bom tom. Doença controlada e ver as medicações que está em uso. Perfeito, então esperar o melhor momento do paciente para tomar essa decisão. Lembrando que os procedimentos estéticos em quaisquer pacientes, mesmo que seja uma pessoa sem doença nenhuma, eles têm riscos que são próprios do procedimento, né? Então, quando a gente pensa em paciente que já está num status inflamatório mais exacerbado ou que está muito imunossuprimido, a gente acaba só aumentando esse risco. Eu posso completar, então, falando dos diversos procedimentos, né? Não existem, como eu disse, estudos controlados, mas existem relatos, séries de casos na literatura, alguns mostrando segurança e outros mostrando alguns efeitos colaterais indesejáveis. O que nós podemos dizer é assim, por exemplo, os procedimentos de preenchimentos, que se usa muito agora o ácido hialurônico, mas tem outros materiais que também são utilizados. Isto é uma controvérsia. Por exemplo, se você vai dar bioestimulantes, estimulante de produção de colágeno, que é o que se faz quando a gente está mais envelhecida e quer tirar as rugas, quer fazer um preenchimento da pele. Você imagina o paciente que tem uma doença chamada esclerose sistêmica, onde se sabe que há uma produção aumentada de colágeno, há uma resposta inflamatória local. Sempre é de bom tom, eu sempre falo, olha, eu prefiro que não faça, né? Mas, obviamente, e na literatura, bem recentemente, tem uma série de casos dizendo, olha, até que não teve problema, um ácido hialurônico, pessoal, porque depende da fase, porque esclero também, nós temos fase inflamatória, mais edematosa, inflamatória, e uma fase depois indurativa e atrófica. Em que fase está essa doença? O grande problema dessa série de casos é que também não fala que fase que estavam, então a gente não tem uma certeza. Mas, por exemplo, uma publicação recente com 11 casos só, fazendo infiltração perioral para paciente que já tinha microstomia, e aí ele diz que com ácido hialurônico melhorou assim, quase significativamente, na verdade, está naquele 0,5, 0,7,
houve um pequeno aumento de abertura oral. Então, isso, né, mostrando que não teve nesse paciente, mas provavelmente, quem que é essa paciente? Já na fase atrófica, né? Então, talvez não tenha estimulado tanto o colágeno, porque já estava naquela fase atrófica. Então, esse é um estudo. Outra coisa que se vê muito, e aí com resultados contraditórios, é laser, né? Laser em esclero. Em paciente com esclerose sistêmica para nós, né? Mas em dermato para escleroderma, para casos de esclerose só cutânea, mostrando, por exemplo, tem um estudo, também série de casos, esse tinha uma casuística maior, tinha 76 casos, eles separaram aqueles que eram associados ou que eram secundários à úlcera associada a paciente com esclerose sistêmica e outras úlceras de outras etiologias. Ele viu que paciente com úlcera, devido à esclerose sistêmica, o paciente piorou. Então, na conclusão, é contraindicado a aplicação do laser nas úlceras devido à esclerose sistêmica. Esse é um relato de séries de casos. Mas em outros até falam, não, fiz o laser e também não teria contraindicação. Tem um trabalho fazendo laser para a região oral também, né? Dizendo que a microstomia melhorou um pouco, mas pensem bem, uma estava com úlcera devido à esclero, uma coisa diferente da microstomia numa fase mais adiantada da esclerose sistêmica. Então, acho que a confusão da literatura é isso, porque eles põem tudo no mesmo estudo e acho que não dá para falar isso. Então, não é uma contraindicação absoluta, tem resultados contraditórios, mas para comprometimentos diferentes. Isso, e eu acho que essa é a questão. A gente precisa saber um pouco sobre o procedimento, mas saber também qual é o objetivo com o qual ele está sendo indicado para a paciente. Porque para esclero mesmo, que é uma doença que pode ter tantas manifestações diferentes, e isso eu fui pesquisar por causa de uma paciente que me perguntou. A dermatologista indicou para ela, uma menina super jovem, o tratamento com laser ou luz pulsada para telangiectasias, que ela tinha na face e no tronco. E ela me perguntou, a dermatologista indicou, a senhora acha que eu posso fazer? E eu acho que nessa hora a gente tem que ter a humildade de falar para a paciente, falou assim, olha, não sei, vou ver se tem alguma coisa na literatura a respeito. E eu achei super interessante porque eu fui ver, tinha um estudo que era uma série de casos, um número pequeno de casos, mas que falava justamente desses dois procedimentos, e avaliou a eficácia, que foi positiva, e a segurança também, que foi também positiva, quer dizer, foi seguro nesses pacientes. E aí, esse ano, foi publicado o guideline de tratamento da Sociedade Britânica de Reumatologia para Esclerose Sistêmica. E eles colocam como uma recomendação condicional, claro, porque a evidência é muito pouca, laser e luz pulsada para o tratamento das telangiectasias. Isso mesmo. Então, eu achei super interessante. Eu falei para a paciente, olha, fui estudar e realmente você pode fazer. Eu vi esses artigos aí, são séries de casos, mas com boa resposta. Tanto é que, então, por isso que o laser não é para qualquer coisa, né? Então, para a úlcera foi ruim, mas para a telangiectasia é descrito como boa resposta, acho que dá para tentar. E eu sempre falo, olha, e tenta sempre numa área menor, para depois fazer mais, para ver, né, se não é uma coisa que possa dar resultados bons, ótimo, faça mais. Então, assim, eu acho que é uma questão de bom senso, né? Mas saber para que você está usando. E também qual é a doença, porque se a gente for pensar em laser e fosse uma paciente com lúpus, talvez nosso medo fosse maior, né? É uma doença que tenha mais associada à fotossensibilidade. A senhora tinha falado dos estimuladores de colágeno, e para a esclerose sistêmica isso deve gerar uma preocupação adicional, porque até onde eu entendo, o mecanismo de ação do procedimento estético é induzir inflamação e produção de colágeno secundário à inflamação. Então não deve ser evitado, principalmente na fase ativa da doença. Porque você está com doença inflamatória e você vai estimular? Não, né? Mas a maioria das pessoas querem fazer esse tipo de procedimento quando está naquela fase já sequelar, de atrofia, a microstomia, que, por exemplo, o paciente tem, às vezes, uma microstomia tão importante que realmente atrapalha a atividade, não é nem estético, é para atrapalhar comer, falar, ir no dentista, né? São coisas importantes. E uma dúvida que a gente tem, doutora, é que assim, a gente sabe que para os pacientes que têm o diagnóstico de uma doença autoimune sistêmica, agora pensando na esclero ou em qualquer outra,
às vezes algum tipo de ativação do sistema imunológico acaba induzindo a ativação da doença, né? Então, será que essa pequena inflamação que pode ser causada pelo procedimento é capaz de tirar um paciente de remissão? É capaz de induzir reativação da doença de base e às vezes de uma forma mais grave? Por exemplo, a gente sabe no lúpus que uma exposição solar pode reativar uma nefrite, assim, não é uma coisa local da pele, né? Então, será que o procedimento teria essa capacidade? Em nenhum dos estudos está escrito isso. Tá? Para esclero, por exemplo, né? Você pode ter lesão local, não quer dizer que vai ativar a doença. Agora, é interessante porque alguns casos de procedimento, uma paciente, por exemplo, que induziu a doença, que é um pouquinho diferente, né? Um caso que tive o ano passado, uma senhora que já tinha feito outros procedimentos, incluindo de aplicação de botox e o preenchimento com ácido hialurônico. Ela acabou de fazer um preenchimento em setembro. Um mês depois, em outubro, ela estava com reação granulomatosa em toda a área. Então, você vê, imagina fazer o procedimento e ficar com granulomas inflamados, doloridos, toda a área. Legal. 20 dias depois, 3 semanas depois que começou isso, ela começou com uma poliartrite, fator reumatoide positivo. Assim, também não dá para dizer que ela não teria isso, mas temporalmente é muito associado. Teve a lesão granulomatosa, que é muito mais descrita. Então, lesão granulomatosa em paciente que já tem dá a impressão de que, assim, paciente com doença autoimune tem uma resposta exacerbada inflamatória. Aí você aplica um estímulo, né, quer dizer, uma substância estranha, elas podem fazer, e eu imagino, embora não tenha nenhum estudo epidemiológico, mas podem fazer reações granulomatosas, isso eu já vi várias, né? Aí fica vermelho, fica dolorido, a dermato até tenta fazer hialuronidase para tirar este processo, que também é dolorido, fica inflamado, mas muitas ficam só local. Esta paciente, 3 semanas depois, abriu um quadro de poliartrite. Assim como esta abriu, posso pensar que uma paciente que já tenha tendência à doença autoimune não só faça a resposta local, como poderia, teoricamente, exacerbar a doença. Sim. Mas eu não tenho nenhuma prova, nenhum estudo epidemiológico, e na minha experiência são poucos esses casos de sistematização. Perfeito. E aí, doutora, existem diversos procedimentos, né? A senhora citou alguns, e a senhora citou dentre eles a toxina botulínica. A toxina botulínica parece, para mim, ser um procedimento um pouco mais inócuo nesse sentido, né? Porque o mecanismo de ação é só a paralisação, ele não induz aquela resposta inflamatória, não coloca ali um corpo estranho. Eu sei que a gente também não tem tanto dado sobre isso, mas é um procedimento que também é muito mais feito. Então, acho que teria muito mais relato de complicações se houvessem tantas complicações. A senhora tem a mesma impressão? Assim, já teve algum paciente que teve problema com a toxina? Não. Embora a toxina botulínica, obviamente, seja uma substância estranha ao nosso sistema imune, né? É como a quantidade, acho que é pequena, local, né? Não há descrição, eu também vi na literatura, não há uma descrição, a não ser ficar com pálpebra caída, quer dizer, efeito da própria aplicação, e não um efeito inflamatório, nem ativação da doença, isso é verdade. Porque eu também acho que é bem mais seguro. Os médicos especialistas em dor crônica usando para fins não estéticos, e eu já vi muitos dos nossos pacientes fazerem também, né, quem tem dor crônica. Então, parece para mim ser um procedimento mais tranquilo. Eu diria que a toxina botulínica é mais tranquilo, sim. Eu acho que sendo bem feito, né, não tendo essas coisas locais de ficar com paralisia em outras áreas que você não gostaria de ter, eles são bem tranquilos. E são muito utilizados, nossos pacientes usam muito. Perfeito. Doutora, eu acho que tem algumas doenças que geram mais medo na gente, né? A esclerose sistêmica, que a senhora já citou, é uma delas, pela fisiopatologia da doença mesmo, pela resposta inflamatória com produção anormal de colágeno. Eu acho que esse medo está super justificado. E o lúpus é outra doença que traz bastante medo. A gente fica... Mas é engraçado, porque, assim, toda a literatura também é mais preocupada com a esclerose sistêmica, com essas infiltrações, mas para o lúpus talvez seja menos utilizada, eu não sei. No caso do lúpus, aí vale aquela primeira orientação que eu falei, ver se a doença está controlada, ver se não está usando muito imunossupressor e dose de corticoide para resposta e para efeito do tratamento. Agora, para lúpus eu fico também mais preocupada também com
implante, por exemplo, de silicone. Que aí sim, teoricamente, pelo menos, você está oferecendo ao sistema imune um constante estímulo antigênico. O silicone, acredita-se, pode se funcionar como adjuvante, né? Por isso que poderia levar uma resposta autoimune exacerbada. Mas existem pouquíssimos relatos. É interessante, não sei se você sabe, o levantamento feito pela própria indústria que produz o silicone, né? O FDA, teve uma época que o FDA contraindicou o uso de silicone para fins estéticos, só para reconstrução de mama pós-mastectomia, e não era para aumentar a mama. Mas aí, em 2006, liberou. Por que eles tinham contraindicado? Porque na década de 80 e 90, 80 principalmente, existiram vários casos dizendo que o silicone tinha causado a doença autoimune. Na dúvida, o FDA achou melhor suspender a autorização, mas depois novos trabalhos foram feitos e chegou-se à conclusão de que não era tão maléfico, que não tinha esse risco, então foi liberado. Só que eles liberaram com a condição de que a empresa produtora da prótese continuasse fazendo um seguimento a longo prazo dos casos que eles faziam implante. Quer dizer, eles não, né? Em que eles forneciam esse implante para os médicos fazerem. Então, só que tem umas críticas, né? Esse contato com os pacientes, depois que receberem o implante, era feito anualmente por telefone. Você tem alguma coisa, tem algum diagnóstico novo? E é interessante, essa publicação foi feita em 2019, com quase 45 mil próteses que tinham sido feitas com silicone. E é interessante, aumentou, quer dizer, houve relatos de pacientes por telefone indagados que tiveram mais doença autoimune do que o esperado para a população. Então, não é um estudo controlado, randomizado, nada disso, nem tem população controle. A população controle seria o esperado que tem para essas doenças autoimunes. E das doenças apareceram quais? Miopatia inflamatória, esclerose sistêmica, apareceu sarcoidose, mas o lúpus não estava entre as doenças mais, né? E a gente esperava que o lúpus fosse, né, por ter uma ativação autoimune, por ser um adjuvante que pudesse ter mais, mas não houve esse aumento. Mas nós temos paciente que após colocar a prótese faz uma reação inflamatória maior. Então, existem preocupações com elas, mas, engraçado, não é tanto quanto está descrito. Agora, tem série de casos, né, que elas aparecem como sendo uma doença que pode piorar, né? Por isso, de um modo geral, tanto é que há recomendações que se fazem, é que o cirurgião plástico não faz a prótese em paciente com doença autoimune até ter a concordância do médico reumatologista. E aí cabe ao médico dizer para o paciente, embora não existam evidências, há uma chance maior de você ter algum tipo de efeito, desse tipo de efeito, de exacerbação, e é óbvio que isso tudo é uma decisão compartilhada. Médico, reumatologista, paciente e o próprio cirurgião plástico. Isso. E se recomenda ver, tem alguma outra saída? Qual é a importância? Por outro lado, para a mulher que tem lúpus, é muito importante, muitas vezes, né, muito importante esse bem-estar, essa autoestima que ela ganharia. Então, não estamos contraindicando para todos, mas tem que ver se vale a pena, se a doença está bem controlada, se tranquilo, pode se deixar. Mas ela sabendo também que tem esta possibilidade. Talvez o papel do reumatologista nesse caso seja garantir que o paciente esteja ciente, né? E a doença controlada. E a doença controlada, perfeito. É interessante porque, assim, tem alguns cirurgiões plásticos que têm por hábito encaminhar o paciente para o reumatologista para uma avaliação pré-operatória de pré-implante, assim, para tomar essa decisão de forma consciente. E eu já recebi pacientes sem doença autoimune. Aí eu já acho demais, porque, assim, como que a gente vai? Não tem como
estimar o risco de o paciente Não. desenvolver uma doença que é raríssima, né? Não. Sabe por que aconteceu isso? Tem uma publicação que acho que foi muito corrente no meio das cirurgiões plásticos, em que se recomenda fazer pesquisa de vários autoanticorpos antes de fazer prótese. Também eu acho que não, né? É um gasto de dinheiro mas talvez antes de fazer a proposta, né, de fazer a prótese, o cirurgião plástico deva perguntar antecedentes familiares, é uma família cheia de doença autoimune. Bom, talvez merecesse, mas não, em quem não tem nada, acho que é o excesso de exames. E outra coisa que eu percebo na minha experiência, eu já atendi pacientes pós-prótese que começam a desenvolver sintomas que são sintomas completamente inespecíficos e vêm para uma investigação. E é muito difícil caracterizar nesse momento, porque é uma doença que não tem um autoanticorpo, que não tem uma manifestação que seja específica. Algumas pessoas falam que o risco é maior quando a prótese está rota, que existe exposição do material interno, mas muitas vezes não é o caso. E a gente só consegue, pela literatura, confirmar de fato uma associação quando você indica um explante e o paciente tem melhora dos sintomas. E isso é uma responsabilidade enorme para o médico reumatologista, né? E tem que lembrar que existe um efeito, todo mundo fala do efeito placebo, mas existe o efeito nocebo. Perfeito. Quando a literatura, e principalmente quando a mídia, existem grupos de explantes, grupo de mulheres que se comunicam, lá, olha, eu fiz explante, foi bom, não foi? Imagina para uma paciente que tem sintomas que são vagos, aliás, lembro mais fibromialgia, né? Cansaço crônico, fadiga, a insônia, dor difusa. Uma queda de cabelo, né? Essas coisas totalmente assim. Inespecífica, prova inflamatórias normais, não tem nada. Obviamente que a avaliação do implante é fundamental, porque se tiver roto ou se tiver muito processo inflamatório pericapsular, né, pode indicar algum tipo de reação. Mas se não tem nada disso, é muito difícil para nós falarmos, olha, vamos tirar que vai melhorar. O que tem na literatura? Uma revisão de todos os casos de explante, esse artigo já é de 2021, acho, e juntaram da literatura quase 700 pacientes que tinham feito explante. Mas assim, eu fiz 12, o outro descreveu mais 15, juntar tudo numa coisa só. E falou que 75% dos pacientes que tinham queixas tinham melhorado pós-explante. Mas, gente, quem publica, gosta de publicar coisa que deu certo. E é um estudo muito difícil de controlar. Você faz o explante e não deu certo, eu não falo. Né? Então, tem esse viés de publicação. Mas, mesmo assim, o que aconteceu? As queixas que eram inespecíficas é que melhoraram. Aquelas que tinham desenvolvido doença reumatológica específica precisaram usar imunossupressor, corticoide, quer dizer, não deu muita bola, tiraram o implante. Né? Claro, então, é um estudo que tem muitos vieses. Né? E aí, doutora, a senhora tinha tocado num ponto interessante, importantíssimo para a gente, que é o impacto positivo que esses procedimentos podem ter na saúde mental, na autoestima dos nossos pacientes, que a gente sabe que nas doenças autoimunes acabam impactando também no controle da doença, no bem-estar da paciente, na adesão ao tratamento. Então, eles podem, é importante que a gente conheça os procedimentos e é importante que se estude isso, já que talvez a grande limitação da nossa conversa hoje seja a ausência de evidências científicas confiáveis, para que a gente possa usar isso a nosso favor. Inclusive pensando nas manifestações das diversas doenças reumáticas, né? Pensando aqui, por exemplo, tem procedimentos e aí eu não conheço a fundo, mas o que se vende é a melhora da hidratação da pele. Então, para um paciente com síndrome de Sjögren, por exemplo, seria muito interessante se funcionasse dessa forma. Se realmente funcionasse. Né? Eu acho que eu não vi especificamente Sjögren, tá? Então, não sei se eu não posso responder baseado em nenhum... Não, e não existe recomendação de tratamentos, de procedimentos estéticos para o tratamento da secura, isso eu sei. Emolientes, cremes, assim, tudo bem. Externamente, sim. O que tem, e aí está comprovado, por exemplo, pequenas úlceras, feridas que aparecem por causa do Sjögren mesmo, mas a cicatrização de úlceras gengivais com laser, isso melhora, né? Então, sim, a cicatrização dessas lesões, principalmente orais, estão indicadas, né, que podem melhorar, e tem trabalho usando laser vaginal para ver se melhora a secura também. Sim, então, isso seria muito interessante se funcionasse. Esses têm relatos de casos, sim, tá? Mas,
procedimentos outros, né, Um pouco mais invasivos, talvez. E toda vez, eu acho que assim, tem que sempre se pensar, por isso que vale a pena conversar com um plástico, com um dermato. Existem, às vezes, opções, né? Falar, em vez de fazer uma aplicação que eu não sei se vai dar certo, tem alguma outra opção? Então, algumas opções que se fala, até de quando, por exemplo, tem atrofia, no caso da doença, na esclerose sistêmica, que tem uma atrofia cutânea que pode impactar na fisionomia, enxerto de tecido gorduroso próprio, né? Lógico que nem sempre isso vai, mas tem alguns trabalhos mostrando que poderia melhorar aquele aspecto, né? Sim. Em lúpus, por exemplo, quando você tem paniculite com muita atrofia, se faz enxerto, né? Quando a doença está controlada e quando não está usando muito imunossupressor. Pode-se fazer enxerto de gordura autóloga. Perfeito. Então, seriam usos, assim, procedimentos estéticos, mas de uso terapêutico na nossa doença, né? A senhora Sim. tinha falado da microstomia, na esclero, e são situações que eu acho que seriam muito, muito interessantes mesmo. É importante que a gente valorize isso também. Uma coisa que eu percebo na nossa prática é que o objetivo do médico não é o mesmo objetivo do paciente, né? Então, a gente tem que valorizar esse tipo de coisa também. A gente tem o objetivo de controlar a doença e o paciente tem o objetivo de voltar a ser quem ele era antes, né? Isso. E olha, muitas vezes a gente ouve isso do paciente, né? Paciente com lúpus, aí um exemplo clássico, né? Que tem nefrite, às vezes ela não sente nada, ela nem liga tanto para nefrite, mas aquela mancha que está no rosto dela incomoda muito. O médico tem que explicar que a nefrite, mesmo assintomática, é importante, que afeta a qualidade de vida posterior e a sobrevida, mas também tem que ouvir que aquela lesão aí precisa. Nós temos até o grupo de Minas que fez um estudo com maquiagem para camuflar, né? Então tem algumas coisas que podem ser feitas eventualmente sem ser tão agressivo. E falando em lesão, também eu lembrei que no lúpus, falando em úlceras, né, fazer laser em cima de úlceras realmente é muito ruim. Eu falei desse caso, que era da esclerose sistêmica, mas tivemos um caso em paciente que tinha tido úlcera por vasculite, melhorou com o tratamento, mas ficou com aquela área hipercrômica e atrófica, muita hipercromia. Ela queria fazer laser, eu contraindiquei, mas ela acabou fazendo. Quando ela fez o laser, abriu tudo de novo. Foi. Né? Então, nessas lesões, né, com úlceras, com coisas isquêmicas, eu acho que a gente deve evitar, porque nem sempre tem a boa resposta. Doutora, a senhora tem experiência ou já teve pacientes que fizeram com ou sem complicações, ou sabe falar um pouco de dados de literatura sobre depilação a laser em pacientes com lúpus? Pois é, eu tenho paciente que fizeram, né? E assim, talvez por causa porque são pele sã, é diferente de você fazer o laser, no caso, lesionado. Claro. Mas na pele sã, eu não vi nada e também não vi na literatura nenhuma contraindicação, assim, específica para pele sã, né? Eu tenho pacientes que fazem e que não tem problemas, mas sempre eu falo, faça num pedaço pequeno, depois você faz mais amplo. E sempre num momento de doença controlada, com o menor número de drogas possíveis. Isso. Tá. E agora uma pergunta que talvez, isso eu vejo que muitos pacientes têm e eu nunca peguei nenhuma complicação, mas em pacientes com lúpus, a senhora já viu alguma complicação relacionada a tatuagens? Nós tivemos na escola um paciente, eu acho que não era nem lúpus, era uma outra doença autoimune, agora não me lembro como se, mas ele tinha muita tatuagem, o corpo todo tatuado, e aí ficou com algumas lesões inflamatórias. O problema da tatuagem, eu acho que assim, principalmente quando vai fazer em área grande, é exatamente aquilo que eu falei. Está tomando corticoide, fica com mais, às vezes, embora a tatuagem deva ser bem superficial, às vezes fazem processo inflamatório maior, e se está tomando imunossupressor, já tivemos esse caso que eu estou falando, que eu não me lembro agora se era lúpus, era uma outra doença autoimune. Ela acabou infectada. Eu já vi muitos casos de sarcoidose, fazer resposta local na tatuagem, né? Sim, é verdade. Mas esse caso aí, por exemplo, era infecção secundária, né? Então, que a gente não devia ter, né? Mas paciente com muito imunossupressor, tomando corticoide, e infecções, às vezes, são as orientações que a gente dá, por exemplo, na gestação. Escolha o melhor momento, vamos ver as medicações que você está usando. Contraindicado não está, mas precisamos... Isso. E precisa ser feita a tatuagem em local adequado, né? Porque este caso, por exemplo, que acabou infectando, tinha feito com um lugar totalmente inadequado, asepsia, antisepsia, quer dizer, não tinha feito nada disso, né? Que acabou infectando, coisa séria.
Perfeito. Doutora, agora passando um pouco para o pós-procedimento. Então, o paciente veio e perguntou para a senhora, posso fazer um procedimento? A princípio não vimos contraindicações, vamos supor que seja um preenchimento, sei lá. Existe alguma orientação que a senhora dê ali no pós-operatório, algum cuidado local, ou em relação ao uso de medicações, por exemplo, é um momento de doença bem controlada, existe a orientação de fazer alguma pausa na medicação, ou tomar algum cuidado especial? Olha, na verdade, se está usando imunossupressor, assim, o melhor é dizer para não fazer naquela fase, então, né? Agora, não é um procedimento, se é um procedimento limpo, né, sem risco de infecção, não há necessidade de suspender, né? E se estava tomando um imunossupressor maior, não deveria ter feito aquilo. Agora, se fez tomando imunossupressor e agora depois você tem uma complicação infecciosa, lógico que você tem que parar. Suspender e tratar a complicação do procedimento e orientar o paciente a ficar muito atento, né, aos sintomas ali, tanto locais como possíveis sintomas sistêmicos, embora pelo que a gente conversou aqui, parece que o risco de exacerbação sistêmica da doença seja muito baixo. Acho que não é a nossa preocupação para estes. Então tem que lembrar, procedimentos locais, eu estou falando do rosto, que é o mais feito, o que se busca, né? Mais, Mas procedimentos locais, quando dá, são alterações locais, em geral, né? E o mais frequente são essas, reação inflamatória, formação de granulomas, né? Agora, sistematizar ou ativar a doença sistemicamente não é tão observado. Diferente um pouco da prótese de silicone, que é descrito, né, ativações de doença ou que podem piorar a evolução da doença. Nos casos com ruptura, nos casos complicados. E aí, no caso das medicações imunossupressoras, a gente sempre se preocupa com o risco infeccioso, e se for glicocorticoide, a partir de certa dose, tem uma preocupação adicional, que é a dificuldade de cicatrização, não é? Com certeza. A cicatrização com corticoide é sempre pior, porque não se forma, né? A gente sabe disso. Agora, se perguntar, mas qual a dose, né? Se está bem, na verdade, a gente não devia estar usando dose alta de corticoide. Certamente 20 ou mais é ruim. Eu diria que 10 já faz muito mal. Eu não deixo ninguém com 10 miligramas de prednisona cronicamente fazer esses procedimentos. Vamos esperar a doença ficar mais controlada, tirar esse corticoide ou deixar com dose mínima, se é aquela paciente que não consegue ficar com menos de 5, né? Então a gente vê que o ideal é sempre sem corticoide. E o ideal é esse paciente que vem perguntar antes também, né, doutora? Porque na prática, muito paciente chega na consulta com tudo feito. Já fez e muitas vezes vem porque complicou. Isso né? É verdade. Essa é é interessante, uma paciente minha também fez, contraindiquei, fez e acabou ficando com reação inflamatória pós-infiltração, preenchimento com ácido hialurônico também. E era uma paciente que tinha artrite reumatoide. Perfeito. É importante para a gente falar sobre isso, né, doutora? E é importante na nossa prática que a gente tenha uma equipe multidisciplinar, talvez outros profissionais, dermatologista, estética, tudo, para poder acompanhar conjuntamente esses pacientes, alguém de confiança para discutir um caso, porque é tudo muito, assim, apesar de estar muito, talvez até banalizado, é tudo muito novo. Então, de novo, falta muita evidência a respeito das coisas e eu acho que a evidência não vai surgir, talvez, a partir de estudos, mas de observação prática, né? Ninguém vai gastar dinheiro fazendo um estudo em que um grande número de pacientes faça o procedimento, compara com outro que não faz, com condições semelhantes. Difícil fazer esse estudo, né? Até para prótese é difícil você ter. E são efeitos colaterais raros também, então tem que ter um N muito grande para se avaliar isso. Perfeito. Bom, doutora Emília, eu acho que do que eu tinha para falar aqui de temas, a gente já passou por tudo. Eu não sei se a senhora tem alguma coisa a mais, alguma coisa que a senhora se lembre, que seja interessante trazer sobre o assunto. Não, acho que esse é um tema polêmico, então nunca dá para dizer, porque uma coisa muito frequente, aí no caso que já aconteceu, então assim, pessoa com prótese falar, será que isso, a minha piora é devido à prótese, eu devo tirar, não devo tirar? O duro é que a gente não pode assegurar que tirando vai resolver. Se tem reação inflamatória local importante, ou se tem vazamento, obviamente, a orientação é de que faça retirada ou, no mínimo, faça a troca, né? Mas na troca nem sempre vai continuar tendo Mas se tem uma reação inflamatória, tem vazamento, não deve continuar. Eu acho que isso sim, essa é uma coisa que está bem estabelecida. Agora, fora isso,
ainda temos muitas dúvidas. Com certeza, mas muito mais dúvidas do que respostas, né? Temos que usar o bom senso, conversar e ver. Né? Examinar bem o paciente, porque assim, nesse caso que a senhora falou, que os sintomas são muito inespecíficos, fadiga, uma sensação de queda de cabelo, eventualmente uma mialgia, alguma coisa assim, sem sinais objetivos, as estratégias que a gente usa classicamente são muito menos agressivas do que indicar uma exérese de prótese. Então, você conversar com o paciente sobre humor, sono, atividade física, aquela abordagem não medicamentosa da fibromialgia. Com certeza, deve ser feita antes de tentar fazer, né? E eu acho que também afastar outras doenças, né? Obviamente que essa é a primeira coisa que a gente faz, né? Se essa fadiga não é de uma anemia, de uma doença tiroidiana, outras coisas que a gente já avalia, mas eu acho que bom senso. Aquela avaliação global do paciente que o reumatologista em geral sabe fazer, né? A gente espera que sim. Sim, esperamos que sim. Tá certo, doutora Emília. Muito, muito obrigada pelo convite, pela conversa, que foi super gostosa e super esclarecedora. Obrigada pela oportunidade de estar aqui também. Eu espero que a senhora venha mais vezes. Gente, muito obrigada e até o próximo episódio.